Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Um trabalho que exige atenção redobrada e muita cautela. É assim a rotina dos agentes penitenciários. Afinal de contas, eles passam horas ao lado de gente que está pagando por erros que cometeu. De olho no prazo, quem não faz isso pode perder o direito de entrar com uma ação na Justiça. E hoje tem uma entrevista especial sobre a ética na magistratura. Imperdível, não é? Então não saia daí, porque o TV TST está só começando. E para começar bem informado, veja como foi a semana no Tribunal Superior do Trabalho. Vamos ao resumo das principais notícias. Um trabalhador mineiro não vai receber adicional de insalubridade por cortar e transportar restos de animais mortos. O funcionário trabalhava como auxiliar de produção de uma fazenda e tinha que cortar e transportar material para a produção de adubo. Laudo pericial apontou que a atividade era insalubre, mas na avaliação do Tribunal Mineiro, o laudo é superficial, já que o direito ao adicional de insalubridade depende do contato com animais em decomposição, o que não ficou provado. O funcionário recorreu ao TST, mas o relator na terceira turma, ministro Horácio Sena Pires, não aceitou o pedido do empregado. Para o ministro, ficou provado no processo que o trabalho do auxiliar não dá direito ao adicional de insalubridade. O Sindicato dos Estabelecimentos Bancários de Florianópolis entrou com ação na Justiça do Trabalho contra a Caixa Econômica Federal, alegando que a forma de pagamento do adicional das férias vendidas era ilegal. Pelo sindicato, as férias do empregado que vende 10 dias devem ser pagas em dinheiro com um adicional de 1/3 sobre os 30 dias. Mas na seção 1 de dissídios individuais, o ministro Augusto César de Carvalho destacou que a Constituição Federal garante o adicional de férias justamente para evitar que o trabalhador venda o benefício. Por isso, os dias vendidos devem ser remunerados apenas com valor correspondente ao salário. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a empresa Philip Morris Brasil a pagar indenização a um empregado vítima de assédio sexual. Segundo o empregado, ele era humilhado na presença dos colegas do setor e ainda chamado de incompetente. A empresa se defendeu dizendo que as correções são formas de cobrança no ambiente de trabalho e não afetam a honra do funcionário. No julgamento do caso, a relatora na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, concluiu que as agressões eram frequentes. Por unanimidade, os ministros definiram em R$30 mil o valor da indenização por dano moral. Em meio aos preparativos para a Copa do Mundo de 2014, o Tribunal Superior do Trabalho lança a segunda etapa da campanha para a prevenção de acidente de trabalho. O estádio do Maracanã foi palco para ato público pela segurança no trabalho na construção civil. O evento reuniu autoridades do governo e atletas consagrados. O objetivo da campanha é conscientizar trabalhadores e construtoras a adotarem as medidas de prevenção e segurança. Nesta segunda etapa, a campanha vai focar o ramo da construção civil, o setor com maior número de acidentes de trabalho que resultam em morte. De acordo com a Previdência Social, o setor é o único que ainda registra aumento do número de casos fatais. Só em 2008, de cada 100 mil acidentes de trabalho, mais de 2 mil causaram a morte do trabalhador. Trabalhar lado a lado e diariamente com pessoas condenadas pela Justiça pelos mais diversos delitos. Bem, assim é o dia do agente penitenciário e não há dúvidas de que é preciso coragem para isso. Mas e quando acontece um acidente de trabalho? Como é de fato a segurança desses profissionais responsáveis por manter a ordem nas cadeias do país? No
Brasil, a população carcerária já é de quase 500 mil presos, número 2 vezes maior que 10 anos atrás. Entre 2003 e 2009, foi investido R$1 bilhão em penitenciárias de todo o país, mas o problema ainda persiste. Faltam 140 mil vagas para abrigar todos os presidiários. No Distrito Federal, o déficit é de 4 mil vagas. O resultado são cadeias superlotadas. Aqui no Complexo Penitenciário da Papuda são quase 10 mil presos e 300 agentes penitenciários. Eles são responsáveis pela vigilância dos 4 prédios em toda essa área. Aqui, a prioridade é a segurança. Estamos nos corredores do Centro de Detenção Provisória, a primeira parada dos presos que chegam a Papuda. Aqui estão 2 mil presos que aguardam a sentença judicial. Alerson, que é agente aqui há mais de 3 anos, conta que a rotina é pesada. Tem dia pela manhã aqui que 7 horas, 8 horas da manhã a gente já tirou em torno de 100 presos. Entre eles para audiência na justiça, né? Serviço médico, de uma forma geral, serviço médico odontológico, oficial de justiça. O contato tão próximo com os presos, os ambientes fechados e a tensão das prisões. A profissão do agente penitenciário é apontada como a mais estressante do país. As ameaças, como conta Jovânio, são constantes. É estressante. Você tem que se cuidar muito, se precaver muito. Você tem que tomar cuidado com sua saúde, principalmente quando você chega em casa, porque você corre o risco de pegar uma contaminação aqui e levar para sua família. Então você tem que ter o maior cuidado aqui dentro, sempre tem que estar muito atento. Existem vários estudos que tentam medir esse nível de estresse, mas é notório que é um trabalho que exige uma condição de estresse muito grande, até pela atividade que é direcionada. Os agentes penitenciários são escolhidos por concurso público e a remuneração varia de estado para estado. Eles atuam em vários departamentos. São eles que fazem a vigilância do local e acompanham os presos em todos os procedimentos. Eles têm que garantir não só a segurança do presídio, como também a dos próprios penitenciários. Nosso trabalho é diário, revista de celas, revista em internos, tratamento médico, odontológico, e trancar, revistar, verificar se está tendo alguma agressão, algum interno, para preservar a integridade física dos mesmos. Durante o banho de sol, ficar atento para que não ocorra brigas, maltratos. A gente tenta fazer o melhor, respeitar o interno, para ser respeitado, né? Ambiente tenso e estressante. Resultado: afastamentos por problemas de saúde. Nessa profissão, eles não são poucos e o pior, ocorrem com frequência. O aliado número 1 dos profissionais tem sido o judiciário. Em um ambiente de trabalho como esse, a tensão e o perigo são grandes. Apesar de todas essas grades entre os agentes e os presos, a sensação ainda é de medo e insegurança. Temos grades que dividem o preso com o agente, mas nada impede que você tenha contato com o preso. Quando você vai tirar um preso de uma cela, muitas vezes a cela tem 25 internos, o efetivo é pequeno, você está apenas com 1, 2, 3 policiais. Então temos contato, temos risco, né? Constantemente somos ameaçados por internos, por presos, familiares ligam ameaçando. O ambiente carcerário é um ambiente, além de perigoso, insalubre, e a maioria das pessoas que ali estão são pessoas de má índole, que têm energia negativa, que pensam de forma negativa. Então você carrega toda aquela carga negativa consigo. E os problemas não param por aí.
condição de trabalho dos agentes hoje é precária. Falta de viaturas, falta de rádios transmissores. Então, as condições de trabalho dentro do sistema penitenciário não são as melhores, fora a questão da precariedade salarial. Em meio às más condições de trabalho, os afastamentos por motivo de saúde crescem cada vez mais. O primeiro risco que a gente tem no trabalho é de virar refém, né? Isso aí é um risco diário, é uma tensão diária. Todos os dias você pode virar refém e ter uma faca no seu pescoço. Tem um risco de, por exemplo, para ele te atacar com água quente, dele te jogar comida, dele te jogar urina ou fezes. Corre o risco também de você um dia sair do seu trabalho e encontrar com um ex-interno na rua. Então, todos esses riscos. Tem risco de pegar doenças infecto-contagiosas, tipo tuberculose, gripe, alergia na pele. O advogado alerta que, nestes casos, o agente penitenciário pode sempre recorrer à justiça. Qualquer evento que ocorra com esse agente penitenciário que implique redução da capacidade de labor, ou seja, de trabalho, ele é considerado acidente do trabalho. O que a gente tem que analisar é o quanto que ele reduz a capacidade laborativa e se ela é permanente ou se ela é temporária. No caso de invalidez permanente, normalmente ele é encaminhado para aposentadoria. Se ela se ela pode ser recuperada a capacidade do trabalho, aí no caso ele tem que esperar recuperar a capacidade para ser revertido ao trabalho. Diante de tantos problemas, a segurança dos trabalhadores e de todo o sistema penitenciário ainda é motivo de preocupação. A população muitas vezes esquece que depois que o bandido é preso, ele não morre. Ele vem para uma penitenciária e alguém tem que fazer esse serviço. Se você quiser mandar uma sugestão sobre profissões que gostaria de ver no quadro Acidente de Trabalho, mande um e-mail para nós. Anote aí, tv@tst.jus.br. Agora vamos falar da correção monetária do salário, assunto da súmula 381 do TST. Veja o que diz o especialista. A súmula 381 do TST diz que o pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice de correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º. A súmula 381 ela veio firmar o entendimento de que, uma vez que o pagamento poderá ser realizado até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado, a mora só acontecerá a partir do 6º dia. E a partir deste dia, do 1º dia que se inicia a mora, é que começa a incidir a correção monetária. No próximo bloco tem julgamento, o peso do prazo na hora de entrar na justiça e durante o andamento do processo. É daqui a pouco. Até já! Quem pretende entrar com uma ação na Justiça do Trabalho precisa ficar atento. Tudo para evitar a perda dos prazos. Esse é o tema do julgamento dessa semana na seção 1 de dissídios individuais. Na hora de entrar com uma ação, é preciso ficar atento. Um descuido e você pode perder o prazo para procurar a Justiça do Trabalho. A Constituição Federal prevê que o empregado pode entrar com um processo até 2 anos após o fim do contrato de trabalho. A partir do momento que ele entra com a ação, o funcionário pode cobrar todos os direitos trabalhistas dos últimos 5 anos. No caso que chegou à Justiça do Trabalho, um trabalhador que prestou serviços a uma companhia elétrica gaúcha por quase 28 anos entrou na Justiça pedindo reconhecimento do vínculo de emprego. Tudo porque, nos 10 primeiros anos de trabalho, o funcionário não tinha carteira assinada. Ele pediu que esse período fosse computado no cálculo de todas as verbas trabalhistas. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul aceitou o pedido do empregado.
O regional considerou que o funcionário ajuizou a ação dentro do biênio constitucional. A decisão foi mantida pela seção 1 de dissídios individuais do TST. Segundo o relator ministro Horácio de Sena Pires, as ações de reconhecimento de vínculo não são imprescritíveis. Veja agora como os ministros do Tribunal Superior do Trabalho julgaram o caso. Vista regimental do excelentíssimo senhor ministro Milton de Moura França, relator excelentíssimo senhor ministro Horácio de Sena Pires, processo EEDRR 1.111.000, processo EEDRR 111.100, dígito 29, em que são partes como embargante José Cardoso da Silva, embargada Companhia Estadual de Energia Elétrica. O excelentíssimo senhor ministro relator conheceu do recurso de embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, deu-lhe provimento para afastar a prescrição total e determinou o retorno dos autos à Egrégia Quinta Turma para que prossiga no julgamento do recurso de revista quanto aos demais temas. Acompanhou o relator, o excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho. Abriu divergência o excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga, no que foi acompanhado pela excelentíssima senhora ministra Rosa Maria Weber, que conheceram do recurso de embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, deu desprovimento para restabelecer a decisão regional. Não participam do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Ives Gandra Martins e José Roberto Pimenta. Com a palavra, o ministro Moura França. Senhor presidente, eu chamo a atenção dos colegas para esse processo, que são vários na mesma situação. Trata-se de ex-empregados da SAD, uma empresa do Rio Grande do Sul, que prestou serviço à CE, que por sua vez foi sucedida depois por uma outra empresa. Eu vou ler este voto, que é mais ou menos o quadro fático é esse. Estou conhecendo também, como faz o relator, a prescrição não é parcial, mas total, nuclear, no que se refere ao período de 66 a 75, em que o reclamante prestou serviço à empresa SAD Sua Engenharia, que por sua vez prestou serviço à CE. Constata-se que em momento algum ficou demonstrado que a CE tenha, em 1976, sucedido a prestador de serviço, ou seja, a SAD. Muito menos ainda, pretendeu o reclamante, quando admitido pela CE, que esta assumisse o tempo de serviço prestado à SAD, fato que demonstra inquestionavelmente estar prescrito seu direito de ação no que se refere à pretensão condenatória, porque houve uma pretensão de natureza declaratória e outra condenatória. Registre-se, aí é importantíssimo, que a ação foi proposta em 2 de 5 de 96, ou seja, muito além do biênio ou quinquênio, ou seja, cerca de 21 anos após rompido o contrato de trabalho com a SAD. Admitir-se o contrato, data ventos que penso diferentemente, seria um grave equívoco jurídico. Seria reavivar uma prescrição totalmente consolidada, com seríssimas consequências econômico-financeiras para a empresa, de economia mista, sem se falar não menos gravíssimos reflexos negativos e violadores da estabilidade jurídica, que o judiciário tem o dever de assegurar a todo jurisdicionado. E aí eu prossigo. Quanto à pretensão meramente declaratória, ou seja, de ver contado o tempo de serviço junto à Previdência Social, no que se refere ao período que trabalhou para a SAD, certamente que não está prescrito o direito, dada a natureza meramente declaratória da tutela jurisdicional que o reclamante persegue. Eu estou pedindo o VN ao relator, estou acompanhando a divergência que dá pela prescrição total. Senhor presidente, restabelecendo o acordo regional. Isso, é que o ministro Aloysio parece que é nesse sentido que vota, né, Aloysio? Senhor presidente, pela ordem. Pois não, ministro Horácio. Presidente, essa matéria já estava discutida, aqui teve vista do ministro Vieira de Mello, a ministra Rosa, e aqui no meu voto, que meu voto está reformulado, porque tivemos já um aceno de jurisprudência que se consolidava na Egrégia Sessão. No presente
caso ajuizada a ação no ano de 1998, sob pedido de reconhecimento de vínculo de emprego com a antiga CE, no período 75 a 85, com vantagens salariais. Então, eu esclareço. Meu entendimento anterior era de que, ainda que fosse possível cogitar-se de que a pretensão declaratória seria imprescritível, tal ocorreria somente naqueles casos em que a parte pretendesse fazer prova de tempo de serviço à Previdência Social, diante da disposição contida no artigo 11, parágrafo 1º da CLT, com a redação determinada pela Lei 9.658 de 1998, que é explícito ao consignar que o disposto nesse artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Entendi, assim, que não era possível cindir-se, dentro de uma mesma ação, a prescrição de acordo com a natureza dos vários pedidos nela deduzidos, sob pena de tornar-se totalmente inócuo o pronunciamento emitido naqueles pedidos de natureza declaratória, como no caso de reconhecimento da unicidade contratual pretendida pelo reclamante no feito subjúdice. E que, havendo cumulação de pedidos condenatórios e declaratórios na mesma ação, está ela integralmente sujeita aos prazos prescricionais previstos no artigo 7º, 29 da Constituição. Esse é o entendimento que agora o ministro Moura França expõe. Tal entendimento, todavia, não mais prevalece, quer dizer, o meu entendimento, tendo em vista o recente julgamento do processo número DRR 45.540/86/99, de relatoria do eminente ministro Brito Pereira, em 11 de 11 de 2010, cujo acórdão teve como redator designado o excelentíssimo ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Nessa oportunidade, a Igreja-Seção concluiu, aspas, que a pretensão de reconhecimento do vínculo de emprego possui natureza meramente declaratória e sua acumulação com o pedido de parcelas trabalhistas prescritíveis não altera essa natureza. Portanto, não afasta a imprescritibilidade da pretensão declaratória. Mesmo assim, é de ser reconhecida a prescrição da pretensão condenatória relativa ao período cuja pretensão declaratória não prescreve, que já se cingiu, portanto, a matéria. Dessa forma, curvo-me ao novo entendimento majoritário e concluo que a decisão embargada contraria a atual jurisprudência do TST. Assim, proposta ação no ano de 98, dentro do biênio contado a partir do último contrato, a pretensão relativa ao reconhecimento de vínculos da reclamante com a antiga CE no período de 75 a 85 não é passível de incidência da prescrição, somente sendo atingida pela prescrição quinquenal a pretensão quanto às vantagens salariais dele decorrentes. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para afastar a prescrição total e determinar o retorno dos autos ao egrégio Tribunal Regional de Origem para que prossiga no julgamento dos demais temas trazidos nos recursos ordinários da reclamada e do reclamante, cujo exame foi tido como prejudicado. Então, eu reformulei o meu voto para acompanhar a decisão majoritária da Igreja-Seção. Tomo o voto agora do ministro Augusto César. Presidente, eu estou supondo que a determinação de retorno à quinta turma, ela decorreria do fato de existirem matérias que estariam pendentes de apreciação pela razão de a prescrição total ter sido afastada. Como eu ainda não conheço a razão pela qual não retornaria à quinta turma, mas sim se restabeleceria o acórdão regional, sem prejuízo do exame dessas outras matérias, eu vou acompanhar o relator. Acompanha o relator que afasta a prescrição e determina o retorno dos autos à quinta turma. Ministra Delaide. Senhor presidente, eu também acompanho o voto do relator, pedindo vênia de vigência. Ministro Brito Pereira. Senhor presidente, além do meu convencimento pessoal, mas também em homenagem ao relator na turma, eu acompanho a divergência capitaneada pelo eminente ministro
Milton de Moura França pedindo vênia ao eminente relator e ao ministro Aloísio. Nega provimento. Ministro Renato. Senhor presidente, eu entendo que a decisão nesse sentido do relator está amparada na súmula 156, que determina que a extinção do último contrato começa a ferir o prazo prescricional do direito de ação que se objetiva a soma dos períodos descontínuos de trabalho. Me parece que é esta a hipótese. Em relação à questão da natureza declaratória, me parece que é uma questão de competência, saber se o trabalho tem competência para averbar o tempo de serviço, mas essa é uma outra questão que não está sendo discutida. Então, entendo que, de fato, a prescrição aí é mesmo parcial e acompanho o relator na sua proposta atual. Ministro Lélio. Senhor presidente, acompanho o relator com a devida vênia das correntes divergentes. Igualmente acompanho o relator pedindo vênia a ambas as duas outras correntes, ambas as correntes divergentes. E proclamo que por maioria de votos, a sessão conheceu dos embargos e deu-lhes provimento para afastar a prescrição total e determinar o retorno dos autos à Igreja quinta turma, para que prossiga no julgamento do recurso de revista quanto aos demais temas, vencidos os ministros Moura França e Brito Pereira, que conheciam dos embargos e negavam-lhes provimento, e o ministro Aloísio e a ministra Rosa, que conheciam dos embargos e davam-lhes provimento para restabelecer a decisão regional. Então, vencidos o ministro Aloísio e a ministra Rosa, que afastavam a prescrição e determinavam o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho. Pare por um só minuto e perceba ao seu redor a presença da tecnologia. Com certeza, você vai identificar isso rapidinho, não é mesmo? Nas empresas e nas instituições, isso não é diferente. A tecnologia da informação é o fio condutor de várias atividades. Sem ela, com certeza, tudo seria muito mais lento. O TST tem uma equipe grande só para cuidar dessa área. Vamos conhecer agora como ela funciona? Quando se fala em informática, quase todos os serviços das instituições dependem direta ou indiretamente da área de tecnologia da informação. No Tribunal Superior do Trabalho não é diferente. Toda essa equipe compõe a CETIM, Secretaria de Tecnologia da Informação. Então, hoje, por exemplo, aqui dentro do TST, desde a rede de dados, armazenamento dos arquivos, fornecimento de computadores, scanners, impressoras, a partir do portal internet, portal intranet, toda a telefonia está por nossa conta, controle de ponto de acesso, uma série de outros serviços estão vinculados à área de tecnologia. Hoje ainda a parte de telefonistas também, a parte de Disco e Justiça ainda está vinculada à Secretaria de Tecnologia e ainda temos alguns sistemas nacionais que provemos para toda a Justiça do Trabalho. A CETIM é dividida em 4 grandes coordenadorias especializadas. A de desenvolvimento de sistemas, responsável pela criação de programas utilizados no tribunal, como, por exemplo, o processo judicial eletrônico, que dá agilidade à tramitação dos casos, não só criam, como também garantem o funcionamento de tudo que passa pelo computador. Hoje, 90% dos sistemas que estão em produção aqui, que os usuários utilizam, são de desenvolvimento nosso, né? E por conta da quantidade de demandas, o crescimento do tribunal, nós temos alguns sistemas que nós estamos contratando uma empresa para poder desenvolver fora daqui, né? A gente acompanha esse desenvolvimento. Sim, estamos mudando um pouco nossa política de trabalho, né? O serviço desse pessoal ganhou uma proporção tão grande que hoje é dividido com outras áreas. É o caso da página do TST na intranet, abastecida pelos interessados em se comunicar com o público interno e externo.
Antes de implantação disso, ficava tudo limitado a uma equipe de 5 pessoas que não tinha condição de cuidar de todo o tribunal, né? Nossa equipe aqui. E agora sim, eu acho que com essa ferramenta ficou muito mais fácil de todo mundo divulgar uma notícia, colocar um documento, publicar as informações da sua área. Outra coordenadoria é a de infraestrutura tecnológica. Ela cuida de tudo aquilo que o usuário não vê. Tudo que se relaciona com informática, excluindo-se a estação de trabalho, todo o restante é de responsabilidade da CITEC. Cabe à CITEC adquirir, manter, cuidar e administrar todos os recursos desse aparato, com exceção da estação de trabalho. E para dar suporte ao usuário, existe uma área específica responsável por 15 mil equipamentos de informática. A Coordenadoria de Suporte Técnico atende uma demanda de 16 mil chamados por mês. São quase 730 por dia. E tudo começa com um chamado pelo telefone. Cetim Cláudia, boa tarde. Em que posso ajudar? Os chamados na central, eles são classificados, categorizados. E aqueles chamados que não são atendidos especificamente pela central de serviço, eles são escalados para outras equipes técnicas especialistas que vão fazer o atendimento específico da demanda conforme cada caso. O computador também tem vida útil, que varia entre 5 e 6 anos. E quanto maior a idade dos equipamentos, maior também é a atenção dos técnicos. É preciso ficar de olho quando chega a hora de trocar o antigo pelo novo. E aqui nada se perde. O que não serve mais para o TST é doado. O processo de doação hoje no TST ele tem uma dinâmica muito específica. Os próprios servidores do TST fazem indicação de algumas unidades, algumas entidades que eles julgam necessário receber um equipamento. Então, todo o procedimento de preparação da máquina para doação é feita pela CESUP. Os equipamentos são efetivamente entregues à Coordenadoria de Material e Logística, que vai providenciar um processo de doação do equipamento e de entrega do equipamento para essa entidade que vai receber o equipamento no futuro. Fernanda Brant é a primeira mulher a assumir uma coordenadoria na Cetim do TST, a de normatização e controle, criada há 4 anos. Ela funciona como suporte ao bom funcionamento das demais áreas. Nós somos responsáveis aqui pela administração de dados, pela segurança da informação e pela parte de normatização e processos de trabalho da Secretaria. A informática é como se fosse um coração no corpo humano. Se ela para, isso com certeza significa um grande problema para a instituição. É uma área desafiadora. Hoje, qualquer falha na área de tecnologia, ela repercute no tribunal inteiro. Se nós pararmos por 20 minutos, 30 minutos, isso causa um prejuízo enorme para a instituição. E não perca, no próximo bloco, vamos falar sobre a ética da magistratura. É uma entrevista especial. Não saia daí. Até já. No TV TST, você tem espaço garantido para tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. A assistente de marketing, Kelly Pitaluga, quer saber. A empresa onde eu trabalho fica longe do centro da cidade e é difícil acesso. Eles devem pagar vale transporte e o tempo que eu gasto da minha casa até lá é contado como jornada de trabalho? Com relação ao vale transporte, independente do local onde a empresa está localizada, se é longe ou se é perto do trabalho do trabalhador, se é perto da residência do trabalhador, ele tem direito a receber o vale transporte. O que acontece é quando a empresa está localizada em local de difícil acesso e não é servida por transporte público regular. Ou então, há o transporte público, mas esse transporte público funciona em horário que não é compatível
com o início e o término da jornada de trabalho. Aí, nesse caso, a empresa fornece o transporte e quando a empresa fornece o transporte, ela paga, então, aquilo que se denominou horas de trajeto, horas de percurso. Então, para ter direito às horas de percurso, não basta só que a empresa fique longe e seja de difícil acesso. É preciso que não haja transporte público regular até o local. Quando a gente precisa fazer valer um direito, existem vários caminhos a serem percorridos. Mas se nenhum deles funcionar, a justiça, sem dúvida nenhuma, é parada obrigatória para reivindicar o que considera justo. E quem tem essa missão de garantir o cumprimento de direitos e deveres deve se pautar pela ética. E para falar sobre a ética da magistratura, nós convidamos hoje o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Horácio Sena Pires. Olá, ministro, muito obrigada pela presença do senhor aqui no TVTST. É um prazer, todo meu. Ministro, onde repousa a autoridade do juiz? A figura do juiz é a primeira manifestação da autoridade pública. O juiz não surgiu por acaso na sociedade. O juiz surgiu de uma exigência da vida em grupo, da vida gregária. Antes do juiz era a barbárie, era o talião, a vingança privada, a destruição das tribos. Foi com a presença do juiz, de uma autoridade para resolver o conflito entre grupos e pessoas, que surge, portanto, esta figura. Em princípio, o juiz não é como hoje nós entendemos. O juiz surge na comunidade humana, primeiro, como o intermediário dos deuses, os sacerdotes, aqueles que iam ditar a lei. O juiz surge também como os oficiais militares, os chefes militares, impondo, portanto, a verdade das suas convicções pela força. Com o passar dos tempos, é que a evolução da própria humanidade entrega essa função a um determinado organismo, que é o poder judiciário, que pertencia inicialmente ao rei, e depois aos procuradores, e depois vai se formando e surge exatamente a figura do juiz. Nessa caminhada histórica aí, ministro, onde entra a palavra ética? A palavra ética, sim, voltemos ao problema da autoridade. Então, a figura do juiz, na relação dos poderes, nós temos 3 poderes que compõem, de maneira geral, todos os países possuem esses 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Os primeiros, executivo e legislativo, repousam o seu poder, a sua autoridade, no voto popular, na eleição. O sistema democrático, hoje nós temos. E o juiz? O juiz não vai buscar o voto do povo. Rara é a situação, pelo mundo democrático, pelo mundo ocidental, como nós conhecemos, em que o juiz é eleito. Então, o que repousa essa autoridade do juiz? A autoridade do juiz repousa exatamente em sua conduta. E conduta, e ética é conduta. É maneira de ser, de se portar, de decidir com justiça. Então, a ética da magistratura, exatamente, ela se corporifica a partir da conduta do juiz. Por isso, como se exige muito do juiz, porque é uma profissão, é uma função, é um mistério de alta responsabilidade social, porque se entrega ao juiz o poder de decidir sobre a vida, a liberdade, o patrimônio das pessoas. Ele muda, né, a vida de uma pessoa. Pode mudar a vida de uma pessoa de maneira para outra. Então, logo se exige também que o juiz, e isso desde as prísicas eras, se exige do juiz que tenha uma vida aureolada de virtudes. Exatamente. Agora, isso se aprende na escola, ministro? Olha, a Faculdade de Direito, infelizmente, ela não traça esses ensinamentos. Todavia, em todo o tempo, existem sempre professores que procuram incutir na cabeça dos estudantes esses conceitos. E quando nós estudamos diversos pontos do ordenamento jurídico, diversas disciplinas jurídicas, cada uma
cuida da sua ética. Se nós folhearmos a consolidação da Lei do Trabalho, ela vai dizer ali, em um artigo, que se exige do juiz conduta pública e privada. Deixa eu ver mesmo a expressão. Perfeita conduta pública e privada. Está no artigo 658-A da CLT. Agora, o juiz também tem um código de ética, não é, ministro? Sim. É um dos mais novos códigos de ética, porque a medicina tem outras profissões também. Mas o Conselho Nacional de Justiça editou um código de ética da magistratura. E o redator final foi o nosso atual presidente, o ministro João Oreste Dallazen. Foi o redator final do Código de Ética. Esse Código de Ética da Magistratura veio em boa hora, porque ele reúne conceitos e preceitos que estão espalhados pela legislação. Traz preceitos que estão na Lei Orgânica da Magistratura, traz preceitos, como eu disse agora, da CLT, traz preceitos sobre a conduta do juiz na condução do processo que estão nos Códigos de Processo Civil e Penal. Agora, na opinião do senhor, quais os casos mais sérios em que o juiz falta com essa ética? Uma das exigências éticas da magistratura é a independência e a imparcialidade. A imparcialidade é a independência do juiz frente aos litigantes. O juiz deve ser imparcial. Ele não pode tomar parte de um lado ou de outro. Os litigantes estão ali, autor e réu, reclamante e reclamado, ele é um terceiro independente, que vai dizer do direito no caso concreto. A independência, de maneira geral, exige do juiz que ele seja, em primeiro lugar, independente de si próprio. Porque o juiz tem de ser independente das suas paixões, dos seus preconceitos. Ele tem de se ficar equidistante de tudo isso. Agora, isso é difícil, não é? É difícil, por quê? Porque nós, humanos, vivemos com a nossa circunstancialidade. O mundo que nos cerca. Ninguém é totalmente isento, né, das suas circunstâncias. Mas o juiz tem de fazer um esforço muito grande, porque ele não pode se deixar levar por um preconceito que ele tenha para julgar uma questão. E o juiz tem de ser independente diante das forças do poder econômico e político. Não se deixar envolver, nem se ilear pelas promessas, pelas vantagens. Nós temos muitas vezes de renunciar a tudo isso. O juiz tem de ser independente em relação aos seus próprios superiores, aos próprios organismos superiores do Poder Judiciário, porque ele deve, acima de tudo, respeito à lei e à sua consciência. Então, quando eu falo em independência dos seus superiores, não quero dizer que ele não tenha de obedecer à jurisprudência. Isso é outra coisa. Porque nenhum juiz é juiz para si próprio. Ele é juiz para o povo, para a sua comunidade, para o jurisdicionado. E a justiça busca uma segurança das suas decisões. Uma segurança das suas decisões. Quando a imprensa publica uma notícia, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu isso, e quando aquela decisão é uma decisão isolada, mas aquilo se torna público, a população pensa que aquilo ali já é lei, que aquilo ali vai... E muitos podem querer entrar com um processo para buscar aquilo, sem saber que aquilo não é exatamente a segurança que nós temos depois de uma série de decisões que formam a chamada jurisprudência. Agora, ministro, se há erro, em caso assim do juiz errar, tem alguém que pode cobrar isso dele? Ora, um mecanismo de cobrar isso. É por isso que o Poder Judiciário ele é formado por instâncias. Não é? Por quê? Porque não se pode deixar a justiça apenas na cabeça de um juiz. Não é? Por isso que o sistema é chamado de duplo grau de jurisdição. O sistema que nós vivemos hoje, o sistema democrático do Poder Judiciário, ele é formado por duplo grau de jurisdição. Isto é, toda decisão deve ser possível de ser reexaminada por um órgão superior. E esse órgão superior é geralmente um colegiado, que se vai decidir. Mas isso não quer dizer que o juiz que está lá embaixo, sentado na sua cadeira, na vanguarda do Poder Judiciário, enfrentando os problemas no primeiro momento,
ele esteja sempre sujeito à correção. Não. Muitas vezes é ali que está a verdade das coisas. Muitas vezes o Tribunal Superior do Trabalho vem de anular ou retificar uma decisão de um tribunal regional, composto, portanto, de vários juízes, para restabelecer a sentença que aquele juiz da base ali prolatou. Agora, o juiz também precisa estar atento, ministro, às mudanças da sociedade, né? Porque a sociedade ela é muito dinâmica. Ontem, o que não era permitido, hoje já é. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que os juízes eles estão, de uma certa forma, acompanhando a velocidade dessas mudanças? O juiz, eticamente falando, ele trabalha com valores. E existem valores que são valores transcendentes, valores que estão acima das contingências. São valores que nós podemos dizer, mesmo sem conotação religiosa, que são valores que se eternizam. E o valor transcendente, o valor absoluto, o valor que é o valor de todos os valores, é a dignidade da pessoa humana. Isso aí é a base. Todo ordenamento jurídico de um país democrático, ele está assentado na dignidade da pessoa humana. Por isso, tudo aquilo que na construção política, econômica, vulnerar a pessoa humana, em princípio, é algo injusto. A dignidade da pessoa humana está acima de tudo. Está acima de tudo. O nosso ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, ele está, inclusive, no campo do trabalho, é traduzido como a dignidade da pessoa do trabalhador. Porque nós não estamos aqui para desprezar o empreendedor, o empregador, a empresa, não. Tudo isso é um mecanismo muito grande, todos se compõem, todos são necessários. Mas naquela engrenagem tem alguém que precisa mais da proteção. Foi isso que o legislador descobriu. Desde o século XIX, quando surgiu a máquina a vapor, né, os trabalhadores foram colocados em uma situação deplorável. Eles fugiram das serras, dos campos, e foram em busca da cidade, das novas fábricas. E aí foram tratados como verdadeiros escravos, com jornadas de 10 horas, 12 horas ou mais, com a utilização maciça das chamadas meias-forças, os homens e as mulheres, as crianças e as mulheres. Isso aí levou a uma calamidade imensa. Isso é que foi a gênese do direito do trabalho. O direito do trabalho surgiu para compensar essa grande desigualdade do trabalhador. Porque o direito civil, ele estabelece a liberdade de negociar, a liberdade de contratar, pressupondo a igualdade dos parceiros. E o direito do trabalhador foi tratado inicialmente assim. É um contrato, o contrato de trabalho. Então, a igualdade. O direito do trabalho surge do direito civil, ele vai tomando certas forças exatamente para isso, para entregar ao trabalhador uma certa superioridade jurídica para contrabalançar, para igualar com a superioridade econômica do trabalhador. E qual a análise que o senhor faz? Qual a evolução dessa atuação dos juízes, da atuação do senhor mesmo? Qual a análise que o senhor faz dessa evolução desse tempo todo, ministro? O meu concurso foi realizado em 1972 e eu fui nomeado e tomei posse em 1973. Fomos 5 apenas os aprovados naquele concurso na 5ª região, que na época reunia os estados da Bahia e Sergipe. Naquela época, nós só tínhamos 8 tribunais regionais. Hoje temos 24 tribunais regionais. Né? Era um período muito difícil, porque a avalanche de processo era muito grande. Era muito grande. Os juízes dos tribunais não tinham assessoria. Recebiam o processo e cada um se curvava em todos os seus processos. Cada um cuidava do seu sozinho? Cuidava do seu sozinho, entendeu? Com um secretário, um datilógrafo, alguma coisa assim. Então, era realmente um trabalho muito grande. Eu, quando tomei posse, o presidente do tribunal me chamou e disse, olha, nós aqui não temos assessoria e eu tenho muitos processos de recursos de revista para despachar para o TST. Então, eu convido de vez em quando um juiz substituto para me ajudar nisso. E agora, você está tomando posse, eu estou lhe convidando já para me ajudar nesse trabalho. Então, eu comecei como juiz substituto na Justiça do Trabalho, minutando despachos de admissibilidade do recurso de revista.
porque eu deveria, tantos anos depois, vir julgar no próprio Tribunal Superior do Trabalho. Então, naquele tempo, nós tínhamos muito poucos juízes e muito processo, e vivíamos numa angústia muito grande, porque nós chegávamos ao ponto de adiar um processo, quando havia necessidade, para um ano depois. Isso era uma angústia muito grande para todos os juízes, que queriam resolver as pendências, as questões. A Justiça do Trabalho cresceu nesse período, cresceu, e cresceu muito bem, cresceu com substância, né, com seriedade. É hoje um dos ramos do Poder Judiciário do Brasil mais respeitáveis, não só pela sua operosidade, mas pela correção das suas decisões, né, pela ética dos seus juízes, né. Como eu disse no discurso que fiz de saudação à nova mesa diretora desse tribunal, eu disse que os problemas de corrupção, de deslizes éticos na Justiça do Trabalho são pontuais e não tolerados. De há muito, a Justiça do Trabalho vive vigilante nesses aspectos. Eu mesmo fui, em 1977, 78, presidente de comissão de inquérito de apuração de problemas surgidos no campo da minha jurisdição, nomeado pelo Tribunal Regional. Então, nós somos sempre atentos quanto a isso. O juiz é participativo. Nós temos a felicidade de ter associações de magistrados muito atuantes, não é? Que deixaram há muito tempo de ser simplesmente corporativas para serem organismos de defesa dos direitos fundamentais do cidadão, da justiça do trabalho em si e do próprio direito do trabalho. Porque hoje nós estamos num momento de crise econômica e financeira que perpassa o universo, né? E nós estamos vendo que as crises econômicas são companheiras de viagem da justiça, do direito do trabalho. O direito do trabalho sempre conviveu com crises. E toda vez que uma crise se estabelece, ela, na sua relação com o direito do trabalho, ela tem duas soluções: diminuir pessoal e diminuir salário. É verdade. Entendeu? Meninas, com tanta experiência assim, queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas aí que o senhor disse que está se aposentando esse ano. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para esses juízes que estão aí, que têm que diretamente enfrentar essa palavra, que é uma palavra de muita responsabilidade, que é a ética. Queria que o senhor dissesse alguma coisa para esses juízes que estão aí começando. A mensagem que eu deixo para todos os meus colegas é no sentido de que sejam vigilantes. Vigilantes não só do serviço que está entregue, dos funcionários que estão subordinados, mas que estejam vigilantes com sua própria pessoa. Que não deixem se enlear por promessas, por vantagens, que procurem uma vida de decoro, sim, uma vida de decoro, uma vida de sacrifício, que nós não somos chamados para uma vida de deleite, somos chamados para uma vida de sacrifício. O juiz, no seu momento de decidir, ele está sozinho. Ele está sozinho com a sua consciência, então ele deve estar bem com sua consciência. Eu sou um otimista, sou uma pessoa essencialmente otimista. Tenho grande esperança no destino do mundo e do ser humano. Sei que nós ainda teremos um porvir extraordinário. Tenho muita fé no Brasil e tenho muita fé no Poder Judiciário. Acho que a partir desse momento nós estamos vivendo não digo que nós tivemos uma crise no Poder Judiciário, não reconheço que nós estamos vivendo crise, estamos vivendo momentos de novos paradigmas. Estamos ante novos paradigmas, o paradigma da transparência, do juiz voltado para o seu povo, do juiz procurando atender aos reclamos do seu povo, não é? O juiz atento à sua cultura, ao momento a cada momento de se reciclar, de reaprender, de acompanhar a jurisprudência, a lei, do juiz participativo em suas associações e, através dele, colaborando institucionalmente com o Poder Legislativo, mostrando os caminhos, porque nós somos os técnicos desse campo. Então, nós temos de mostrar aos legisladores onde está o caminho para a solução dos graves problemas que nós vivemos. Ministro, muito obrigada por compartilhar essa experiência aqui com a gente, aqui no TVTST. Por último, só diria que, agradecendo essa oportunidade, estou dizendo que, repetindo uma lição de Alceu de Amoroso Lima, que ele diz que a santidade, os grandes santos, não se fizeram santos por grandes feitos,
se fizeram santos no cotidiano da sua vida. Os grandes juízes também são feitos no cotidiano do seu mistério, o dia a dia da sua entrega a esse serviço tão gratificante que é a prestação jurisdicional para conseguir a paz na sociedade. Ministro, muito obrigada. De onde vieram e por onde passaram até chegarem ao TST, por ordem de antiguidade, fique agora com a biografia da ministra Kátia Arruda. A ministra Kátia Magalhães Arruda nasceu no Ceará. É bacharel em Direito e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Estado, doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão e pesquisadora de temas relacionados à precarização do trabalho e à eficácia dos direitos constitucionais trabalhistas. Iniciou na magistratura trabalhista em 1990, quando foi aprovada em concurso público para atuar no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão. Presidiu as varas do trabalho de Imperatriz, Caxias e também a 1ª e a 4ª varas de São Luís. Em 2000, foi promovida a desembargadora do TRT da 16ª Região, ocupando os cargos de corregedora no período de 2003 a 2005 e de presidente no biênio 2005-2007. Kátia Magalhães Arruda foi ainda membro de bancas examinadoras de concurso para juiz do trabalho e para professor da Universidade Estadual do Maranhão. A ministra Kátia Arruda é autora e coautora de vários trabalhos, entre eles Direitos Coletivos, Dignidade Humana e Inclusão Social, Democracia e Direito do Trabalho, dos Direitos Humanos aos Direitos Fundamentais, Direito Constitucional do Trabalho e Justiça do Trabalho, Evolução Histórica e Perspectivas. Atualmente é colaboradora da Escola Nacional da Magistratura Trabalhista, a ENAMAT, e presidente do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST. Em 27 de março de 2008, assumiu o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. E que tal seguir o TST em todas as redes sociais? Ele está no Twitter, no Facebook, no YouTube. E se quiser acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em tempo real, o caminho é o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Até lá!